Olá, Rutinha! Aqui quem fala é a Isabela e eu vim falar um pouco sobre o trabalho do meu grupo em estudos avançados sobre tribos. O meu grupo é composto por Ana Carolina, Gabriele, Keila, Lavínia, Maria Abreu, Maria Marques e Vitória. O nosso tema é a subcultura gótica. Mas primeiro, vamos explicar um pouco quem são os góticos. O gótico é uma tribo urbana que teve influência do punk. Eles criaram uma própria personalidade e, na maioria das vezes, é baseada na música. Hoje, entrevistamos o Peter Salvatore. Ele faz parte da subcultura gótica e também é escritor do livro Renascimento Sombrio. No Instagram, ele tem uma página que é @PeterSalvatoreAutor. E lá ele mostra mais sobre a cultura gótica. Agora que vocês já sabem um pouco quem são os góticos, vamos às perguntas. Olá, Peter. Você pode se apresentar e falar um pouco sobre você? Meu nome é Peter Salvatore, eu tenho 19 anos, sou produtor de conteúdo aqui no Instagram e no TikTok também, sou escritor de ficção sombria e sou estudante de jornalismo na Universidade Federal de Goiás, a UFG. E como foi que você descobriu que fazia parte desse movimento, que você pertencia a ele? E você acha que ele foi uma influência? Desde criança, eu sempre gostei mais dos personagens mais trevosos, assim, dos desenhos que passavam na TV, como por exemplo a Ravenna, né, dos Jovens Titãs, a Vampira do X-Men Evolution. Eu sempre gostei mais também desse aspecto mais macabro, mais sombrio da vida. Eu sempre gostei muito de obras de terror e sempre fui uma criança um pouco diferente, assim. Eu não tinha os mesmos gostos que as outras pessoas. Me senti um pouco deslocado. E aí, quando eu comecei a estudar sobre o gótico, que eu soube da existência do gótico, eu achei na subcultura um espaço para que eu pudesse ser eu mesmo. E eu percebi que o gótico era uma visão de mundo, né, que as pessoas tinham sobre a vida e também um estilo de vida. E aí eu vi que era uma cultura maior do que eu sabia e nisso eu me encontrei dentro dela. E a reação das pessoas ao seu redor quando se identificou? Foi positiva, estranha? Nessa parte, eu acho que eu sou um pouco privilegiado, porque os meus pais, eles nunca me desprezaram pelo meu estilo, nem por eu fazer parte da subcultura. Eles acho que não ligam tanto assim, na verdade, sabe? A minha irmã, por outro lado, ela sempre me apoiou, assim, a seguir um caminho mais autônomo e nunca rejeitou esse lado meu. Eu acho que também seja porque eu não me visto de forma tão espalhafatosa, não me monto tão frequentemente como outros góticos, né? Então, talvez seja por isso. Eu acho que as pessoas, elas tendem a julgar muito pela aparência, né? Então, se você não tem uma aparência tão trabalhada assim, digamos, o preconceito acho que é menor, tanto na família quanto na sociedade. Para você, a subcultura gótica é descriminalizada? Eu acredito que sim, né? É uma subcultura descriminalizada. Eu acho que as pessoas levam o gótico muito como uma fase e muito como uma espécie de brincadeira, sabe? Como se não fosse algo sério. Eu acho que as pessoas conhecem o gótico muito superficialmente e de forma muito reducionista, tanto dentro e fora da subcultura. Fora porque as pessoas acham que é só uma aparência, é só um estilo de roupa, só um estilo de maquiagem, é uma pessoa depressiva, sabe? Esses mitos. E dentro da subcultura porque muita gente acha que é só sobre música. Existe esse mito dentro do próprio grupo, né? Então, acredito que sim, é uma subcultura muito descriminalizada. E porque é uma subcultura que lida com aspectos que a nossa sociedade atual, ocidental, tende a rejeitar. Principalmente com a nossa aproximação com o lado talvez mais macabro, mais sombrio da vida, assim. E nosso entendimento da morte como algo natural e vital, entre outros aspectos, como nossa aproximação também com a androginia e a valorização da feminilidade.
essas coisas, a sociedade tende a se afastar um pouco e a ver eh, com olhos não tão adequados assim. Então, por isso que a gente vai num caminho e a sociedade vai em outro. Por isso mesmo que a gente é uma subcultura, porque nós somos uma cultura dentro de outra. Gostaríamos de saber se você ou alguma pessoa à sua volta já sofreu alguma violência, tanto física como verbal, por ser gótico. Essa pergunta eu acho que eu já respondi um pouco, né? Mas eu nunca sofri uma violência assim tão grandiosa que tenha me afetado tanto assim. Tem os olhares. Os olhares de julgamento, eles estão por toda parte, né? E na internet também. As pessoas às vezes comentam as coisas assim que eu são meio sem noção. Mas são comentários tão à margem, sabe? Que não acontecem tanto assim. Em geral, eu fui muito bem recebido no Instagram. Na vida real, nem tanto assim, por conta desses olhares. Mas é porque as pessoas não estão preparadas mesmo, né? Elas tendem a rejeitar o que é estranho, o que não faz parte assim do seu cotidiano, do que elas acham que é correto. E eu conheço outras pessoas que sofreram violência, mas não sei os nomes delas agora, né? Agora, eu não consigo lembrar. E o que você faria para prevenir e combater esse preconceito? Para a diminuição desse preconceito, eu acho que é a conscientização, né? As pessoas precisam ter informação do que é o gótico, precisam ter claro na mente delas o que é o gótico de verdade, e com isso a gente vai amenizando é, esses atos de violência, essa discriminação, esse preconceito que vem se alastrando. Porque é uma coisa cultural, é uma coisa que está consolidada, que inclusive o cinema ajudou a construir, né, esse arquétipo do gótico como uma pessoa depressiva, satânica. Não é uma pessoa muito legal, né? Mas a maior parte dos góticos não são assim. Temos comportamentos individuais, mas eles não podem definir o coletivo, né? E eu acho que através da comunicação, através da disseminação da informação, é que a gente vai desconstruindo esses preconceitos. E isso é uma coisa que eu já faço aqui no Instagram e que outros produtores de conteúdo também fazem. As redes sociais ajudam muito a chegar a informação em outras pessoas, ajudam muito a divulgar conhecimento de qualidade sobre o gótico e é isso que a gente tem que fazer, né? Trazer a comunicação para as pessoas e trazer informação para que elas saibam realmente do que estão falando e para que elas vão ressignificando seus saberes sobre esse objeto, né? Sobre esse tema, esse agrupamento social. Uma dúvida que temos é se o movimento gótico tem alguma relação com o movimento político. A gente tem alguns valores dentro da subcultura, não regras, mas coisas que a gente tende a acreditar que são baseadas no arcabouço de conhecimentos e de fatos que a gente percebe ao longo da história, desde o surgimento da subcultura, está alinhada com algumas ideias, com alguns comportamentos, com algumas manifestações que, no fim, elas acabam levando para um espectro mais à esquerda, um espectro mais progressista. Sabemos que existem diversas religiões no meio gótico, por serem de uma religião laica. Mas e você? Segue alguma religião específica? Eu me considero agnóstico teísta, porque apesar de ter uma tradição católica muito forte, já fui batizado, catequizado, crismado, já fui até coroinha e acólito na igreja, tendo a acreditar que existe uma força superior, mas que a gente não é capaz de conhecê-la em sua totalidade. Para finalizarmos, você poderia definir a subcultura gótica em uma palavra? Uma palavra que defina a subcultura gótica, eu acredito que seja insubmissão, por conta desse caráter de resistência à cultura oficial, esse modelo de vida alternativo que a subcultura propõe. Espero que todos vocês tenham gostado da entrevista, despertado seu interesse sobre o assunto e deixado de lado todo o preconceito com os góticos. Sigam o Peter no Insta e até a próxima. Obrigada pela atenção.